muito bem-vindos ao Forbes Under 30 Innovation, o nosso videocast onde a gente entrevista os fenômenos da Forbes Under 30. E eu sou Glaucia Guarcello, diretora executiva da Singularity no Brasil. Estou aqui com a minha companheira Carol. Caroline Dettilia, eu sou repórter de tecnologia e inovação na Forbes Brasil e eu vim aqui para tentar contribuir com um papo com essas duas mulheres incríveis. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu me sinto honrada de ser uma geração Y aqui com duas gerações Z, para eu aprender bastante. E hoje a gente tem a maravilhosa Nayato Pinambá, cofundadora da BND Digital, que é a primeira agência de marketing digital 100% gerida por mulheres indígenas. Mas muito mais do que isso, a gente conversou aqui no início. A sua história é incrível, seja muito bem-vinda. E eu acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer é um pouco fora aqui do script, mas eu gostaria muito que você descrevesse como é ser uma mulher indígena que desbrava tanto quanto você desbrava nesse mundo corporativo, dos negócios, do marketing. Fala um pouco da sua experiência, fala um pouco de você pra gente. Olha, eu quero agradecer primeiro essa oportunidade, eu fico muito feliz. Ser reconhecida como Forbes Under 30 foi uma conquista não só minha, mas de uma família toda. E aí eu já queria entrar um pouco no tema, porque a Carla Cotirene, ela traz um termo que é a matripotência. E dentro da minha família tem uma matripotência muito forte. Então, sou descendente de mulheres muito fortes, né? Mulheres muito guerreiras, que por muito tempo ocuparam lugares de vítimas, em alguns momentos lugares de algozes, que tiveram que sobreviver, né? Fêmeas felinas que ensinaram a matar porque a outra opção era morrer. Então, eu tenho muito forte isso em mim, eu acho que eu dou continuidade, né? A gente está num ambiente um pouco inóspito para a diversidade, que é o marketing. A publicidade brasileira não representa, de fato, o Brasil, né? A gente precisa avançar muito nisso. E aí eu trago toda essa ancestralidade, toda essa inteligência ancestral que a gente estava falando um pouco, para sobreviver, para me manter. Mas eu acho que eu avanço muito, né? Sou descendente de Ana Índia de Olivença, que é minha ex-avó, que nasceu antes da abolição da escravatura, da falsa abolição da escravatura. Então, eu penso que o processo que ela viveu foi muito mais difícil para mim. E hoje eu sou um sonho de uma ancestral, de uma antepassada, e posso estar vivendo coisas que eu acho que ela nunca imaginou estar vivendo. Então, eu acho que é só dar continuidade mesmo e também quebrar algumas coisas, que eu acho que é a responsabilidade pior pra gente que é descendente. Que é quebrar alguns ciclos, quebrar alguns estereótipos, performar uma desobediência em alguns ambientes, não nos limitar e nos permitir sonhar, que eu acho que, como o Paulo Freire trazia, né, esperança no Brasil é um ato revolucionário, mas sonhar no Brasil também é um ato muito revolucionário. Eu acho lindo essa coisa de saber quando transgredir e saber quando dar continuidade, né? Isso tem um poder, assim, incrível. Sim, e é muito lindo ouvi-la, porque ela sempre traz, a você, né, você traz referências, e você traz essa bagagem, e você tem apenas 22 anos, é impressionante, assim. E aproveitando que você comentou um pouco da sua mãe, a agência foi cofundada, né, por você e por ela. E eu queria ouvir como é que foi, porque eu imagino que tenha seus desafios, empreender do lado da mãe, ou com familiares no geral, mas também é isso, quais foram as oportunidades e privilégios dessa parceria e como que isso influencia o trabalho hoje da BND, né? Isso, BND. E só um parêntese, de tudo que você já falou da sua mãe até agora, ela parece incrível. Eu já quero conhecer a sua mãe também, tá? Porque do que eu ouvi ali, enfim. Eu acho, assim, quando eu penso na minha mãe, eu penso numa pessoa que olhou uma filha nos olhos e que amou. Assim, minha mãe não somente me ama, ela gosta de mim, sabe? E se eu sou essa Nayá hoje, se eu tô chegando a esses espaços, é porque eu tenho uma mãe que gosta muito de mim. E é um privilégio enorme, sabe? Porque é uma mulher muito visionária, ela sofreu abuso sexual dos 3 aos 11 anos de idade, é sobrevivente desse crime que é tão presente nos lares brasileiros, que é muito pouco falado. Inclusive, a mulher sempre é revitimizada, né? É vitimizada e é revitimizada o tempo todo através da culpa que é imposta sobre ela. Mas ela sempre foi visionária, essa coisa do ariano também, de Ares, de trazer, bora, vamos. E ela viu no marketing uma possibilidade mesmo de emancipação.
dos nossos corpos mesmo, né? Dos nossos corpos território, como traz o movimento indígena. Então, ela viu nesse marketing um movimento de emancipação financeira, um movimento de carreira mesmo, que ela poderia trilhar, que eu poderia trilhar. E a BND nasce desse sonho coletivo, né? Ela brinca que eu sou chefe dela. Eu falo, não sou sua chefe. Ela fala, não, eu tenho uma chefe. Eu falei, não sou sua chefe, porque é uma parceria enorme. Assim, no dia a dia, eu vejo que tem pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar com familiares do que eu. Eu acho que eu gosto muito da minha mãe, sim, como pessoa, mesmo que eu não fosse filha dela. Você trabalharia bem com ela. Porque a Becói Tupinambá, a Jennifer, né, que é o nome civil dela, me inspira muito. Então, é uma profissional excelente, uma profissional estrategista, tem um olhar muito crítico, um olhar muito apurado para as coisas, ela consegue prever de alguma forma. Ela é um pouco, até uma inteligência generativa em pessoa. Ela é uma preditiva, na verdade, que é uma pessoa que consegue prever algumas coisas, e aí ela trouxe essa ideia de que a gente viesse para o marketing digital. E eu tenho um caminho desde os 13 anos, porque eu fundei uma lojinha junto com a minha irmã, então sempre teve essa coisa muito familiar mesmo. De vender bijuterias na internet, chamava Bijuks da Bru. Sempre o B, assim, o B é muito forte. 2 dos meus sobrenomes, inclusive, tem B. Então, sempre... porque as pessoas esperam que uma agência indígena, né, uma agência gerida por mulheres indígenas, tenham nomes estereotipados. Perfeito. Então, as pessoas esperam que o nome da minha agência fosse Pindorama, ou Maracá, ou Tupi. Exato. E eu quis fugir um pouco disso, sabe? Porque eu quis trazer uma coisa muito familiar nesse processo também. Então, o B é muito forte, né? O nome da minha irmã, o nome civil da minha irmã é Bruna, né? O nome indígena dela é Iuna. Eu que nomeei, então fiz essa correlação. Então, eu quis trazer a BND mesmo, para não ser essa coisa estereotipada de, Pindorama, agência Pindorama, sabe? Porque você já vai se limitando mesmo, se colocando nessa caixinha. E aí, a gente fundou a BND em 2018, né? Dando continuidade a todo esse processo de estar na internet desde os 13 anos. E, enfim, o marketing foi isso. Eu falei para ela, se a gente quiser sobreviver nesse espaço, a gente vai precisar encontrar o nosso lugar. E o nosso lugar é um marketing mais social em si do que qualquer outro tipo de marketing. E quem nos deu essa virada de chave, que eu estava falando para vocês, foi a Mirtz Renata, que é a mãe do menino Miguel. Quando nós começamos a cuidar, né? Quando ela começou a cuidar das redes sociais, a minha mãe começou a cuidar das redes sociais da Mirtz Renata, foi quando a gente viu que havia possibilidade, de fato, da gente fazer algo que a gente se sentisse fazendo algo com propósito. E a Mirtz é uma ativista incrível, né? Uma mulher que perde o filho por conta de um racismo mesmo. A réu ainda está respondendo em liberdade, ou seja, o caso ainda não foi concluído. É uma estudante de direito, uma ativista social gigante, assim, uma mulher que tem o maior abraço do mundo e que eu tenho o prazer e o privilégio de chamar de amiga. E quando a minha mãe pegou as redes sociais da Mirtz, estava ali com 30 mil seguidores, eu já tenho um pouco mais de quase 200 mil. Então, assim, é um trabalho também porque pessoas negras... acho que a gente também tem que falar um pouco de racismo algoritmo, porque as pessoas negras, elas não são tão visibilizadas, as pessoas indígenas, quanto as pessoas brancas nas redes sociais. Porque tudo é uma construção social. Então, muitas pessoas que passaram processos parecidos com a Mirtz, que perderam filhos, têm mais seguidores que ela, porque também é uma questão da economia da atenção, né? Do valor da atenção ali. Para quem eu vou dar minha atenção, quem é que eu humanizo mais, quem é que eu humanizo menos nesse processo? Quem é que a dor que mais me humaniza no Brasil e a dor que me humaniza menos? Então, a gente está nesse processo mesmo de construção, mas foi ela que nos deu esperança, assim, a Mirtz para a BND, de que a gente poderia fazer algo que nos desse propósito. E a gente segue desde 2018 nessa caminhada. Ai, muito, muito bacana. E só um comentário sobre o racismo algorítmico que você comentou, que às vezes é isso, os conteúdos de pessoas indígenas que furam a bolha, como chamamos, enfim, são os estereotipados. E aí você fica sempre pensando, poxa, poderia ser o conteúdo de uma Nayá da vida, enfim, mas... Uma coisa mais lifestyle, uma coisa mais vida, sem precisar tocar nesses atravessamentos, né? Mas a gente não tá nessa... Estamos na luta. E eu acho incrível esse seu posicionamento da voz ativa pela qualidade da voz em si, né? Da representatividade pelo valor dela e não pela limitação. A gente estava comentando ali um pouco antes sobre essa importância do eu não quero ser o diverso para carimbar que tenho diversidade. Eu quero a diversidade inclusiva, né? Eu quero a diversidade que traz valor para o final. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, como você vê isso? Você lida hoje
com dar voz ativa e autêntica, né? Não estereotipada, autêntica, para pessoas que deveriam ser ouvidas e ajudar a trazer resultado e performance também pela diversidade. Como que isso é para você? Fala um pouco pra gente. Eu acho que a gente precisa transgredir o tokenismo, né? Porque é uma prática hoje muito forte dentro do corporativo, não somente no corporativo, mas em todos os setores do Brasil, que é quando você pega uma pessoa de um grupo minorizado, de um grupo de diversidade, isola muitas vezes ele no espaço da sua empresa porque ele é o único, ou o primeiro, e ser primeiro é muito difícil, independente de qualquer situação. Ser pioneiro de algo é muito difícil. E você coloca ali para dizer que a sua empresa é diversa, mas você não revê estruturalmente todo o processo, se aquele ambiente está seguro. Então, você, de fato, joga alguém para os lobos, né? E essa é uma prática muito comum. Em todas as empresas que eu vou, eu sou a primeira funcionária indígena, então eu concilio a BND com cargos corporativos até para poder também entender para poder falar de empregabilidade indígena, que é um tema que é muito caro para mim, até porque a gente é 1% nas maiores grandes empresas do Brasil, então a gente está muito subrepresentado. Então, para poder entender como é ser uma pessoa dentro de uma empresa, eu preciso estar na empresa, né? Minha avó gosta muito de O Príncipe, do Maquiavel. Então, para você ser príncipe, para você entender as decisões do príncipe, você precisa ser povo. Para você entender o povo, você precisa ser príncipe. Então, ali eu estou, de fato, dentro da empresa para entender o que é ser uma pessoa indígena dentro da empresa. E em todas as empresas que eu vou, eu sou a primeira funcionária indígena. E aí é uma prática muito forte do tokenismo, né? E aí a gente precisa transgredir isso, porque a gente precisa, como você falou, de uma diversidade inclusiva, né? Que de fato inclua. E para mim, sempre me incomodou estar nesse lugar de Nayá indígena. Até porque eu não sou esse indígena que as pessoas esperam, né? Há, obviamente, uma miscigenação aqui representada, e eu sei muito bem das minhas raízes históricas, né? Como eu falei, eu sou ex-neta de Ana de Olivença, então eu fui buscar as raízes da minha família, as raízes indígenas da minha família, as raízes europeias da minha família, as raízes africanas da minha família, então eu tenho consciência de que eu não sou esse indígena que as pessoas esperam, né? Eu tenho o cabelo cacheado, eu não tenho o fenótipo que esperam, e isso é apontado para mim. Eu venho do segundo estado com maior população indígena do Brasil, que é a Bahia, mas as pessoas esperam que não seja a Bahia. Perfeito. Então, na Bahia, elas esperam que haja uma outra representação, não esperam que venham indígenas de lá, e se vem indígenas de lá, elas automaticamente desqualificam esse indígena. Então, assim, eu sou muito transgressora na minha própria existência, né? Na própria performance da minha existência, sou muito transgressora. E eu não moro no território hoje. Hoje eu moro no quilombo urbano. Então, assim, eu sou uma mulher do bioma Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado do Brasil. Acho que todas nós somos mulheres do bioma mais devastado do Brasil. Então, assim, muitos atravessamentos na minha história. E eu quero contar a minha história de forma única. E eu percebo que no mercado, assim, tem algumas pessoas que trabalham com diversidade e inclusão que elas assumem essa posição de não comentar sobre. Ou seja, elas forçam essa inclusão. Então, elas acham que, enfim, eu sou uma pessoa negra, mas tô aqui, eu sou uma pessoa indígena, mas estou aqui e não vou tocar nesse tema porque eu quero naturalizar. E eu acho que é legítimo esse processo, uma forma de reagir a isso também, mas eu não opto por ele porque eu sei que as pessoas sempre vão me ver como Nayá profissional indígena. Onde eu chegar, ainda mais por ser a única, né? Tem muitos eventos de marketing, os maiores eventos de marketing do Brasil, são poucas pessoas indígenas que são chamadas para os eventos. Então, quando você é a única, você se destaca. E a gente está falando de um país que isso não deveria ser normal. Porque a gente é um país que é indígena, um país que é um território indígena. O Brasil é um território indígena, é uma coisa óbvia. Então, ver uma pessoa indígena pintada com grafismo nas ruas não deveria ser estranho. Estranho deveria não ver uma pessoa indígena pintada nas ruas. Mas a gente tem que estar questionando esses processos, questionando essas limitações do nosso próprio país. Então, assim, eu quero transgredir o tokenismo, eu quero ser reconhecida como Nayá, como essa profissional desde os 13, mas que se formaliza aos 15, que funda essa agência, que é a primeira gerida por mulheres indígenas no mundo, que quando a gente fundou em 2018, que traz ancestralidade, traz cultura, porque eu não posso ignorar todo o background que eu trago, né? Eu tenho uma avó hoje que mora no território Tupinambá de Olivença, que está defendendo a ponta mais preservada do território, que está lutando sozinha praticamente contra a especulação imobiliária, sozinha com o povo, mas, no caso, isolada de outras instâncias. Então, assim, eu não posso deixar essa história morrer. Eu sou continuidade dela, eu sou continuidade dessas mulheres, como vocês. Eu acho tão maravilhoso a gente estar aqui com mulheres, né? Minha avó fala que o protagonismo vai vir pelo feminino. Então, a gente está aqui transgredindo muitas coisas, né?
E aí eu quero que a gente transgrida mesmo. Eu acho que um conselho para as empresas transgridam o tokenismo, porque isso não é bom para quem entra, né? Eu me questionei muito com a síndrome do impostor, né? Eu tive uma conversa muito sincera com o meu chefe, que foi bastante acolhedora, se eu estava lá só por ser uma mulher indígena, porque se eu estivesse, eu não queria estar, né? Eu já tive processos de sair de empresas por conta do racismo, porque eu sabia que a empresa não ia me mudar, eu não ia mudar a empresa. Então, se a empresa não me mudar e eu não ia mudar a empresa, alguém precisava ceder. E, no caso, cederia eu. Porque eu tenho... É difícil tomar essas decisões, é difícil bancar essas decisões. Inclusive, eu chorava porque eu falava, mãe, mas eu vou ficar sem salário, como é que a gente vai sobreviver? É uma casa de 3 mulheres num plano urbano, como é que a gente vai sobreviver? E aí ela falava assim, e aí eu volto para essa mãe que gosta de mim, não somente me ama, porque ela falava, você saia, porque tem muita coisa na minha vida para você não aguentar. Então saia. Que lindo. Não importa. Não importa se a gente for ficar, não importa. Não pense. Não tá fazendo bem para você, pode sair. Que lindo. Se eu tivesse uma mãe que tivesse um outro discurso, sabe, aguenta, lida com isso, engole a violência. Aquela coisa da força, né? Seja forte. Exatamente. Tipo, ressignifique. Eu não gosto muito dessa palavra porque é pedido pra gente ressignificar as coisas mais absurdas da história. Ressignifica isso. Não, ela falava, sai. Eu aguentei muita coisa pra você não aguentar. E não é aqui, vai ser em outro. Não é, a gente vai conseguir, sabe? Então, eu devo muito à minha mãe nesse sentido de ela não me permitir me limitar, sabe? Ela é uma mulher que sonha por mim também. Perfeito. Então, assim, nada disso. E eu acho que é muito legal, já vou passar para a Carol, mas aqui na Singularity a gente trabalha muito com inovação e tecnologia. E eu sempre falo da diversidade nessa perspectiva de que ela não é só socialmente correta, porque as empresas deveriam refletir a realidade da sociedade. Ela não só é uma dívida histórica, porque ela mas ela é um bom negócio. E eu acho que quando as empresas começarem a estudar um pouco mais o que já existe documentado do valor da diversidade de formação, de perspectivas, de background para inovação, para desenvolvimento, desde campanhas publicitárias melhores, né? Você é da publicidade, mas de produtos melhores, serviços melhores, práticas melhores, políticas melhores, processos melhores, né? Elas vão entender o quanto elas perdem de inovações mais robustas porque elas priorizam contratar a mesma pessoa para todos os cargos. E com os mesmos vieses, né? Eu sou futurista, eu trabalho com foresight estratégico, e quando a gente fala de projeção de futuros, você ver tendências não óbvias, você ver links que ninguém mais está vendo, você vê entre diversas tendências quais são aquelas combinações que podem trazer futuros muito diferentes daqueles que a gente projeta só do dado do passado, é uma parte muito importante desse trabalho. E essa capacidade, ela é intimamente relacionada ao nosso repertório. Quanto mais amplo é o repertório de uma pessoa que tenta fazer estratégia, que tenta pensar o futuro, ou de um grupo de pessoas ainda melhor, mais qualidade vai ter aquilo, mais robusta vai ser aquela solução. E quando a gente tenta fazer planejamento estratégico só com o mesmo grupo de pessoas, as respostas são muito diretas e muito óbvias para todo mundo. Todo mundo concorda demais. Eu sempre brinco que se todo mundo está concordando demais, você não precisa de todo mundo. Porque para concordar um só basta. A gente precisa entender, a gente precisa transcender essa ideia de que a diversidade e a inclusão ela é apenas para remediar a dívida histórica. É também. Mas ela é absolutamente uma prática de negócios inteligente que vai gerar mais resultado. E às vezes eu vejo muitas lideranças que são inteligentes, mas têm medo de reconhecer isso. Porque isso afeta aquele senso de poder que essas pessoas têm. E parece que a partir do momento que eu ceda parte desse poder, eu perdi o meu papel, a minha identidade na sociedade, porque o meu trabalho é a minha identidade, sabe? Então tem coisas muito profundas ali do porquê
a diversidade e a inclusão não são tratados com a seriedade de negócios que deveria ser tratada, sabe? Enfim, fecha parênteses. Não, é porque eu começo a ouvir, eu quero ficar paradinha e absorver, porque isso que você falou da liderança é muito interessante. E quando a gente estava ali nos bastidores também, você falou uma coisa, Gauss, que eu queria até que você trouxesse novamente, que eu gosto muito daquele conceito do futuro ancestral, do Ailton Krenar. Eu acho muito importante pensar em como a gente olha para o passado para idealizar futuros possíveis, e porque hoje em dia a gente tem muito essa ideia, na tecnologia a gente vê muito isso, de que tudo é inevitável, o futuro já está desenhado, já vai acontecer e não tem o que nós possamos fazer para mudá-lo, e isso na verdade é narrativa, né? O mundo nada mais é do que uma disputa de narrativas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como as culturas indígenas às vezes ensinam, por exemplo, executivos sobre colaboração, liderança, e aí, Nayá, se você puder também complementar em como você leva para os clientes, como que você atua como consultora e dentro da agência para levar também seus conhecimentos e a sua ancestralidade para a necessidade daquele cliente. Vocês já atenderam Magalu, Nesco, como que a Magalu utiliza dos saberes ancestrais para fazer uma campanha? Enfim, queria que vocês duas falassem um pouco. Perfeito. Eu sempre falo, o nosso time de conteúdo e marketing aqui da HSM, né, a Poliana Abreu, ela tem uma fala que eu adoro, que ela fala que a gente está indo para as IAs, né, que é a inteligência ancestral combinada com a inteligência artificial. Como a gente encontra e como a gente entende o que do nosso passado, que é bem o que a gente falou, é válido e é ensino para criar o nosso futuro, e o que a gente precisa realmente mudar, né, disruptar para criar esse futuro. A tecnologia é parte disso, mas a nossa história é uma parte muito importante disso. E a gente tem um professor aqui na SU, que ele dá aula de brasilidades, no nosso curso de Liderança de Propósito, que ele fala muito sobre as características que os povos originários brasileiros têm e que hoje a gente está tentando aprender a ter, né? Então ele fala sobre colaboração, sobre estruturas que são não hierárquicas e são em rede. Ele fala muito sobre a sustentabilidade, né? Tem aquela frase que eu adoro: um pássaro quando passa no céu, ele não deixa rastro, né? Ele passa e o céu fica. Assim deveria ser o homem na floresta. A gente deveria passar e não deixar rastro, né? A gente deveria sair e a floresta permanecer. E a gente se desenvolveu como espécie, né? A gente criou tecnologia, a gente criou, né, muitas coisas maravilhosas. O ser humano é incrível, é inteligentíssimo. Mas hoje, quando a gente fala de alguns temas que a liderança do futuro precisa aprender, muitos deles já existiam nos nossos povos originários, mas culturalmente a gente não aprendeu. Nessa aula, o professor ensina a gente a falar o nome do Brasil em Tupi-Guarani. A gente não sabe, né, o nome da nossa própria terra. A gente não sabe quase nada da nossa origem. A gente fala que o nosso país tem 500 anos, a gente tem muito mais do que isso, né? A gente foi invadido há 500 anos. Então, é muito interessante quando a gente começa a se apropriar. Você falou muito da sua história, né? Quando a gente começa a entender quem a gente é e a se apropriar dessa história, e a inteligência dos nossos ancestrais faz parte do que a gente quer construir de legado, a gente se torna uma potência, porque a gente quer curar aquilo que tem que ser curado, mas a gente também quer perpetuar aquilo que faz sentido ser perpetuado, sabe? Então, eu acho que corporativamente a gente precisa aprender onde a gente vai juntar o ancestral e o artificial, né? O ancestral e o tecnológico, para a gente criar futuros desejáveis. Que é essa ideia de eu não sou vítima do futuro, eu sou arquiteto do futuro, que é muito diferente, né? Existe um futurista chamado Rohit Bhargava, que ele tem uma linha de futuros não óbvios, né? Ele é muito bom. E ele sempre fala que o futuro é tão bom quanto você consiga imaginá-lo. Que o primeiro passo para você construir um futuro melhor é você conseguir imaginar como factível aquele futuro. E isso é parte de você saber ler o que você quer que mantenha e o que você quer que progrida, né? Não é o progresso pelo progresso, mas também não é o conservadorismo pelo conservadorismo. É o que eu tenho de melhor no que eu tenho que conservar e no que eu tenho que progredir, né? Tecnologia é um tema muito ancestral, né? É um sistema de símbolos com códigos, tem desde Kemet, que é o nome de fato ancestral do Egito, ali nos hieróglifos.
Então, a gente está dando continuidade a todos esses processos e muitas dessas histórias, dessas gênesis, das tecnologias foram apagadas, né? E foram embranquecidas, enfim, foram atribuídas a outros povos. Então, a gente, de fato, resgatar, minha avó fala que é necessário revirar a história. Então, de fato, a gente revirar a história para a gente poder trazer a gênese. E muitos povos que foram desqualificados são pioneiros desses processos e foram apagados mesmo, né? Então, No caso do Egito, queimados, né? Alexandria pegou fogo. até o nome, né? Egito é um nome que, após a ocupação grega, mas há um nome que é Kemet, que é um nome que é esquecido, da mesma forma que esse território tinha vários nomes, porque eram vários povos, mais de 1000 povos, né? Inclusive tem um livro chamado Terra de 1000 Povos, então mais de 1000 povos, mas um deles era Pindoretá, Pindorama, enfim, não há um consenso sobre o termo correto, mas as pessoas falam Pindoretá, Pindorama, ou seja, Terra de Palmeiras, né? Então, é um nome ancestral, mas que não é falado, porque a gente está falando de Brasil, Estado-nação, a gente se apega a isso, né? Então, a gente precisa revirar a história, resgatar a história. E eu trago muito de mim, assim, eu não consigo desassociar muito. Eu falo que eu adoro brainstorming, né? Então, e essa é uma coisa, e a oralidade é uma coisa muito indígena. Né? Essa coisa da comunicação é uma coisa muito indígena, coisa da oralidade. E aí eu chego no meu time e eu falo, olha, eu trouxe 5, 10 ideias aqui, a gente vai votar, porque isso também é uma coisa indígena, porque as decisões são feitas pelo coletivo, ou seja, não tem essa coisa, tem o seu individual ali, tem a sua percepção individual, mas sempre colocado no coletivo. Então eu tenho muito isso de trazer e falar, olha, a gente vai fazer aqui de forma coletiva, o que for mais votado, uma coisa também democrática, né? Isso é dos gregos. Então, tudo é muito ancestral. E aí eu falo, então a gente vai votar aqui, a gente vai trazer qual que, enfim, todo mundo mais gostou. Porque eu não acredito em fazer algo que só me beneficia ou que beneficia o meu pensamento. Eu quero que beneficie a esse coletivo, né? Para que a gente possa até acreditar nisso, apostar nisso. E todo mundo tá confiante e seguro. E a minha avó, ela foi criada por uma anciã muito sábia. E aí tem um termo que hoje é muito famoso, mas que ela se opõe, no sentido que ela traz uma discussão filosófica, porque minha avó é uma filósofa, uma anciã. Ela traz que cosmovisão não é um termo que deveria ser tão popular e as pessoas falarem, essa é a cosmovisão indígena. Porque cosmovisão, ela falou que ela foi criada para usar todos os sentidos. Então, ela conceitua o termo cosmopercepção, porque ela foi criada a colocar o ouvido na terra para ver se tinha carro ou gente chegando. Então, ou seja, ela usava audição. Foi criada para sentir o cheiro dos animais. Então, usava faro, né? Ela foi criada para usar, enfim, todos os sentidos dela. O tato também. Então, quando você cosmovê algo, você já está se reduzindo, se limitando. E é importante a gente questionar. Ela fala, a gente precisa buscar a etimologia das palavras, né? A gente precisa, mesmo que a gente possa ressignificar, até para ressignificar algo, a gente precisa saber a origem de algo. Trabalho, por exemplo. A etimologia de trabalho é tripalho, que era um instrumento de tortura. Tudo bem, a gente pode significar o trabalho nesse sistema capitalista de outra forma? Pode, mas a gente precisa entender de onde vem a origem dessa palavra. Então, ela sempre traz muito isso. Então, eu trago tudo isso só tudo isso para o meu dia a dia. A linguagem, para mim, não é neutra, ela é política. Nada, na verdade, é neutro. Tudo é construído socialmente. Os nossos gostos são construídos socialmente. E aí, eu acho interessante quando você fala que da importância do valor da diversidade, porque eu faço parte dessa geração, nós fazemos parte de uma geração que é muito ligada a propósito. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no mercado corporativo, os times de RH falam que a minha geração é colocada como essa geração, enfim, a nossa geração é colocada como essa geração da terror. Eu tô me sentindo, eu tô mais aqui, gente, a nossa geração, tô brincando. Mas é colocada como essa geração do terror, né? Se a gente entra no LinkedIn, são 10 posts falando mal da geração Z e trazendo uma pesquisa dos Estados Unidos que a geração Z leva o pai pra entrevista de trabalho. Então, assim, não, também, eu acho que você tá privilegiada aqui por não ser parte da geração Z. Que é essa geração que eu falo aqui no LinkedIn, né? Porque eu brinco, porque é um mundo à parte também. Você entra ali e vê várias pesquisas. E uma falta e nenhuma pesquisa sobre a geração Z brasileira. E as pessoas não questionam isso. E elas vão adotando discursos. Porque a geração Z leva
o pai para entrevista de trabalho. Mas de onde vem essa pesquisa? Dos Estados Unidos. Não, na geração Z. As pessoas nem questionam mais, sabe? Da mesma forma que como as inteligências artificiais, todas elas, a maior parte da base de dados que elas têm é de fora. A gente tem poucas inteligências artificiais, inteligências generativas brasileiras, com código brasileiro. E aí eu estava numa palestra desses dias sobre, enfim, estavam lançando um código, né, sobre a IA na publicidade, e aí estavam falando justamente que para essa questão de diversidade e inclusão, você não pode confiar na IA. Porque a IA sabe muito pouco sobre esse Brasil. Né? Exatamente, ela é enviesada. Então, para a gente falar da diversidade de 305 povos, por exemplo, é uma coisa que é muito conhecida no mundo indígena, na bolha indígena, mas é pouco conhecida fora. Por exemplo, parente. Parente para o brasileiro é o primo, é o tio. Mas parente é uma palavra que, se houvesse um outro indígena aqui, eu me referiria a ele o tempo todo. Porque parente é a forma como o indígena chama o outro. Para você fazer uma comunicação, aí eu falaria, oi parente, tudo bem? Ele falaria, oi parente, tudo bem? E ele perguntaria, qual o seu povo? Aí ele ia falar, ele ia perguntar qual o seu povo? Eu ia falar o meu povo. Então, assim, a gente usa essa palavra parente, mas ele não é meu primo, sanguineamente. Ele não é meu tio, ele não é meu avô. Ele é meu parente, porque ele é uma outra pessoa indígena. E eu só uso parente para outra pessoa indígena. Quando eu vou fazer uma campanha publicitária, por exemplo, voltada para pessoas indígenas, qual palavra eu deveria usar para que uma pessoa indígena pare o olho no Instagram e reconheça que essa comunicação é para ela? Perfeito. Então, essa é um conhecimento que, se não houver uma pessoa que tenha sensibilidade, porque eu não vou dizer que só uma pessoa indígena poderia saber disso, mas se a pessoa não tem sensibilidade, se ela não tem conhecimento... E letramento, né? É mais do que só sensibilidade. Ela não consegue trazer para uma campanha, por exemplo. Vamos fazer uma campanha focada, por exemplo, COP30. É uma campanha que são campanhas que você tem que dialogar muito com o tema sustentabilidade, muito com os povos indígenas, mas ainda são campanhas muito feitas aqui no eixo Rio, São Paulo, né? Sudeste. Então, assim, não inclui muito pouco, sabe? Eu brinco que eu teria feito o Amazônia Live de forma muito diferente, sabe? Quem é que estava no Amazônia Live? Quem estava no palco? Quem é que estava assistindo? Quem que não estava assistindo? Eu acho... Você falou que tem hiperfoco no Ailton. Inclusive, as pessoas costumam utilizar nomes dos povos como sobrenome, né? Eu vejo muita gente falando assim, o Krenak, o Munduruku. Eu nunca faço isso, porque Krenak é um grupo de pessoas. Munduruku é um grupo de pessoas. Aí eu falo assim, qual Krenak, qual Munduruku? É como você me chamar, oi Tupinambá. Só eu aqui, eu sei que é eu. Mas se você tá na minha família, todo mundo vai virar. Sabe? Quando tem várias Anas no mesmo grupo. Aí então, eu sempre faço também essa provocação, né? E aí eu fosse hiperfoco no Ailton, eu tenho hiperfoco na Grada Quilomba. E aí ela traz justamente isso. Quem é apagado? Quem que é lembrado? Né? Quem tem o poder de ser lembrado? Quem foi apagado na história? Então a gente tem que trazer todas essas memórias. E eu trago muito isso na comunicação. Hoje a BND se posiciona como uma consultoria mesmo. De diversidade e inclusão, a gente já fez trabalhos muito legais para Boca Rosa, por exemplo. Quando a Bianca ia fazer os lançamentos que ela teve, a gente fez todo um PPT, um PDF mesmo, trazendo influenciadores indígenas que poderiam fazer publicidade. E uma delas, por exemplo, é a Maria Wapichana, que é uma mulher indígena que tem mais de 300 mil seguidores, que está muito ligada a conteúdo de beleza e lifestyle, mas que as marcas não olham. Né? Ainda nem sequer estão nesse processo de expansão da consciência, do conhecimento, para entender que há pessoas indígenas para serem agenciadas, para serem chamadas, para serem convidadas a representar. A gente teve uma campanha muito forte do filho da Samia Satare Maué, do Tucumã Pataxó, que são dois influenciadores indígenas no Brasil, para que ele fosse o primeiro bebê indígena da Jameson Baby. Porque nenhuma propaganda, eu nasci em 2003, nenhuma propaganda desde 2003, para bebês, eu consigo lembrar de uma propaganda que é um bebê indígena. Então, assim, quem é que tá apagado? Sabe? É preciso lembrar, é preciso representar o Brasil, de fato. Representar a diversidade do Brasil. E aí, por conta de todo esse processo colonizatório, minha avó fala, colonização é violência. Então, por conta de todo esse processo de violência, de apagamento, a gente hoje precisa falar de coisas tão óbvias. E eu acho que, inclusive, uma coisa que é uma inteligência ancestral, é dizer o óbvio. Porque se você for ver as propostas climáticas dos povos indígenas, as propostas para as mudanças climáticas, ou seja, para mitigar as mudanças climáticas no mundo que são feitas pelos povos indígenas,
são coisas muito simples. A principal delas, eu acredito, é a demarcação das terras indígenas. Mas existe todo um processo, toda uma engrenagem que impede que essa proposta seja efetivada. Perfeito. Mas é simples. Demarque as terras indígenas porque hoje, onde há mais preservação dos biomas brasileiros, dos 7 biomas brasileiros, é que inclui o bioma marítimo, são mais preservadas as terras indígenas. Então, nós somos os melhores e os maiores guardiões, porque nós protegemos 80% da biodiversidade mundial. Somos apenas 5% da população do mundo, mas protegemos 80% da biodiversidade mundial. Mas aí a gente encontra o obstáculo, que são as engrenagens dos estados-nações, porque a treta é por conta de território, a treta é por conta de terra, que impedem que é uma assinatura, sabe? Hoje a terra do meu povo não está demarcada. O que muda o fato de não estar demarcada para estar demarcada são as assinaturas. É um papel. Sim. Mas o que é que está por trás desse papel? Qual a engrenagem que está por trás dessa tomada de decisão? Quem é que se sente lesado? Quem é que se sente beneficiado? Não, e é muito interessante que você fala que eu ouvi isso deste professor de brasilidades e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Quando ele fala que no processo de colonização foi um processo no qual nós, né, o povo brasileiro, se tornou estrangeiro na própria terra. Uhum. Porque vem um estrangeiro com seus modos e a sua língua e impõe que agora esses são os modos e a língua deste lugar que já existia. Uhum. Né? Então a gente se estrangeirou na própria terra e teve de começar a lutar para poder existir, pelo direito de estar aqui. Exatamente. Né? E pelo direito de, dentro das regras que foram trazidas por eles, como demarcar a terra, né? Uhum. Ter o seu espaço, que já era seu de origem. E eu nunca tinha parado para pensar, né? A gente, muitas vezes, como a gente não tem formalmente educação nesses temas, né? A gente começa a se aprofundar nesses temas quando a gente fica mais velho, a gente tem interesse e oportunidade. A gente começa a parar para refletir no quão violento foi, né? Para o povo original. Porque toda a narrativa, ela é construída na perspectiva de o avanço chegou, Uhum. né? O progresso chegou, a civilização chegou, né? E não necessariamente a civilização é o progresso, né? Uhum. Que progresso é esse que nos aproxima de um colapso? É uma coisa que eu me pergunto muito. É um progresso por um sistema que não é sustentável, por definição. E aí, quando você solta essa estatística, né, de que vocês são 5% da população global, mas são responsáveis por 80% da conservação, o que é progresso? Né? Progresso é a gente romper limites climáticos que daqui a pouco não tem volta? Uhum. Ou progresso é a gente dar alguns passos para trás, parar e refletir e aprender com a sabedoria ancestral daquilo que pode nos dar uma oportunidade. Eu sempre brinco que não adianta você ser bilionário numa terra que não tem oxigênio para você respirar, meu amor, porque Ninguém come dinheiro. você não vai ficar no seu bunker salvo, bilionário sem ar, né? Você não vai ter como sobreviver se não tiver um ecossistema que permita a vida, querido. E o pior, você não vai ter funcionário nenhum se sobrar só você. Mesmo que você consiga descobrir uma cápsula ali que, sei lá, você não vai ter nem para quem mostrar o seu Porsche, meu amigo. Então, assim, é de se refletir mesmo. Eu faço piada, né? Brinco um pouco, mas eu acho que muitas vezes a sabedoria que é a mais importante, a gente, por motivos absolutamente mesquinhos, a gente minimiza. Uhum. E aí a gente tá se matando em conjunto, sabe? E a gente não quer que essa consciência apareça. E a gente vê movimentos, que você fala, são movimentos ideológicos, no fim das contas, Sim. né? De defesa de pautas que estão cavando o nosso buraco coletivo. Exatamente. E todo mundo vive como se não tivesse acontecendo. Isso é impressionante. Eu ia comentar até, porque eu, enfim, eu faço uma pós-graduação em ciência, tecnologia,
e a gente lê, né, ao longo do começo sobre divulgação científica, e a gente aprende que, assim, os primeiros relatos de ciência e tecnologia no Brasil foram quando, óbvio, os jesuítas vieram e eles escreviam sobre os povos indígenas, e aí tem uma carta do José de Anchieta que ele menciona, por exemplo, que os indígenas já tinham cura. Na época tinha um nome, mas hoje seria correlato ao câncer. Então, eles com terra, enfim, eles conseguiam curar aquelas feridas que hoje seria como um câncer de pele. E os indígenas já tinham uma agricultura organizada da mandioca, que ele não sabia o nome. Ele menciona como que as mulheres usavam, por exemplo, o veneno de uma aranha ou de uma cobra, tanto para conseguir envenenar se precisasse, que é o que você falou, ou você mata ou você morre, mas também para criar remédios, antídotos. E aí você fala, na escola, no ensino básico, você aprende sobre colonização, você aprende sobre, né, o descobrimento do Brasil, e você não aprende absolutamente nada sobre Sabedoria ciência, tecnologias indígenas. E você não aprende esse dado que para mim eu já tinha ouvido, não lembrava exatamente, mas que os indígenas são o povo que mais protege biodiversidade no mundo, e no Brasil também, sua avó que está lá, ela estando lá, ela é um marco, né? É um marco de preservação, porque é isso, e aí é um povo que morre por causa disso, porque tem muita violência ainda hoje por causa da luta pela terra, e aí você fala, você só aprende se você se engaja nesse assunto. Um brasileiro médio, e não por Não faz falta parte da pauta dele Exato. aprender, né? O sistema não ensina. Não é porque, eu não quero saber, eu não tenho interesse. Não, é só porque não chega até ele essa informação. E às vezes, por ele não estar interessado, ele fica completamente alienado de um assunto que é isso, é a nossa sobrevivência. Se a gente não parar para pensar nisso, não vai haver mundo daqui a um tempo. Então, eu fico bem impressionada, assim, ouvindo você falar. Queria que você falasse uma hora, que sem parar. E eu só tenho uma pergunta, assim, porque é isso, quando mulheres estão nas empresas, a gente traz nossa pauta sobre, é isso, você não deixa tão facilmente um ato de misoginia, de machismo acontecer, porque você tá lá, você luta. Os indígenas, você mencionou esse número, né? Que representam menos de 1% dos profissionais das grandes empresas. Então, como que isso você vê que as empresas podem agir ativamente para mudar essa realidade, trazer mais pessoas indígenas? E aí eu acho que um pitaco que seria que isso começa até na formação, né? Trazer mais pessoas indígenas para as universidades, enfim. E é isso, a partir disso, como que essas pessoas podem mudar essa realidade? Como que você acredita que você enxerga, na verdade, isso? Tem essa parte essencial, né? Que eu acho que é o começo de tudo, que é a educação. Que se a gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de formação, de acesso a ensino superior, de acesso a cursos técnicos. Então tem que ter de fato, público e privado não separados, né? Quem acha que são movimentos isolados está errado. Na verdade, estão muito mais correlacionados, né? Embrenhados. Então precisa ter todo um engajamento público para que haja uma escolarização. Hoje a gente tem, infelizmente, taxas muito baixas de alfabetização de crianças indígenas no Brasil, então a gente já está sabotando o futuro dessas crianças, de partida, né? A gente já tá aí, essa engrenagem funcionando para que não haja essa inserção. E eu acho muito interessante porque, como eu comentei para vocês, eu estou numa empresa que faz programas de trainee, enfim, de estágio. E aí tem uma coisa que aí vai para essa parte desse mercado, que é o fato das vagas afirmativas. Porque o que acontece? Muitos programas, eles não querem desenhar programas que tenham vagas afirmativas. Ou seja, eles não querem dizer que são... Não querem declarar que é afirmativo. Exatamente, não querem... Por medo do cancelamento. Eles querem colocar ali uma foto de uma pessoa com deficiência, e eles acham que, através disso, a pessoa com deficiência vai se sentir engajada a se inscrever. Eles querem colocar ali uma foto de uma pessoa negra, da população preta, enfim, desse somatório de pessoas pretas e pardas. Eles querem colocar muito normalmente, sabe? Nesse 1 ano e poucos meses que eu só fiz um programa que havia deixado explícito que tinha vagas afirmativas para pessoas indígenas, que foi de uma marca chamada JDE, que é do café caboclo, enfim. Eu acho que eu aqui não conversei com o cliente isso na parte do briefing, mas eu imagino que por eles terem essa marca de café chamada Caboclo, eles devem
ter essa Um sensibilidade. pouco mais consciência, né? Exatamente, para inserir ali as pessoas indígenas. Mas foi o único programa de diversidade, enfim, o único programa de trainee mesmo desse processo de recrutamento e seleção que eu fiz e que eu vi ali a população que hoje eu integro sendo representada. De resto, são mais, de fato, para pessoas negras. E aí, mas também há essa dificuldade para que seja vagas, para que deixe explicitado que são vagas afirmativas para pessoas negras. Porque eles querem que a gente se idealize num lugar que a gente sempre foi impedido de se idealizar de forma muito subliminar, sabe? Não declarado. Deixa ali a mensagem. dica. Deixa uma dicasinha, assim. E não é assim que a gente muda a realidade. Não é assim que a gente muda a realidade, né? Foi através dessas ações afirmativas, as quais eu defendo muito, e a política de cotas é uma dessas ações afirmativas, que a gente viu a realidade das universidades brasileiras mudar, né? A demografia das universidades brasileiras mudarem, mas não foi de forma subliminar, né? Foi ali deixando explícito que nós gostaríamos que pessoas negras e indígenas integrassem o quadro de estudantes nas universidades. Então, como que a gente... É o mesmo caminho para o corporativo. Aí, se quiserem fazer, bem. Se também não quiserem fazer, né? Porque é o mesmo caminho. Vocês precisam, ou seja, as empresas precisam, no caso, deixar explícito que elas querem pessoas negras e indígenas nas empresas. E eu acho que isso passa muito por uma coisa que a Carol falou. Eu sempre falo que a consciência precede a competência. Você nunca vai conseguir ser competente numa coisa que você não tenha consciência. Eu acho que muito do discurso anti-cotas, por exemplo, ou vários outros anti-vagas afirmativas, ele vem de uma falta de consciência sobre o problema. Ele vem de frases construídas sem muito estudo histórico, que são pautadas numa definição muito rasa de meritocracia. Exatamente. E obviamente, eu falo muito isso, né? Eu falo que o discurso meritocrático ele é muito importante a partir do momento em que eu tenha mínimas condições de contorno que propiciem uma competição minimamente justa. E eu falo minimamente porque é muito injusto eu tentar falar de uma competição meritocrática de mercado entre uma criança que passa fome e não tem saneamento básico e uma criança que teve nutrientes suficientes e acesso a conhecimento, tecnologia e aspirações, né? Porque o sonho é parte importante deste processo, para construir mais. Não é só uma questão de esforço individual. O esforço individual sozinho não rompe essa barreira mais básica, né? Só que com a falta de conhecimento disso, existe uma crença coletiva de que tudo é uma questão unicamente de esforço individual, o que não é verdade para grande parte da população. Então, eu defendo, né? Nós defendemos muito essa pauta da educação como base para a transformação. A partir do momento em que eu gero consciência, em que eu gero acesso à história, em que eu gero acesso à filosofia, né? Você falou da sua avó filósofa, eu começo a trazer clareza, né? Consciência. E a consciência é o que vai se transformar depois em competências, sejam competências individuais ou competências organizacionais. Mas enquanto a gente não traz a educação básica destes temas, tanto para, e eu defendo desde a educação de base, serem temas que estão na pauta do MEC, né? Estão na pauta ali do que a gente ensina para as crianças, para a gente criar cidadãos que são mais conscientes. Isso, sim. O que você vai fazer a partir do momento que você tem consciência, tá tudo certo. Mas se você não tem sequer consciência, a probabilidade de você cair em narrativas que não têm profundidade ela é muito grande. Sim. Porque você não tem letramento suficiente para conseguir avaliar melhor, né? E aí a importância de veículos como a Forbes colocarem pessoas com a sua história na lista de pessoas de destaque. Porque a Forbes Under 30 é uma lista muito importante. E muito importante para todos. Então, ela dá um espaço, ela dá uma voz, ela dá uma visibilidade para assuntos que precisam, porque não existe consciência coletiva daqueles assuntos. Então, eu queria muito te parabenizar pelo papel social que você faz, porque eu aprendi pra caramba que eu sou uma pessoa que eu acho que sou bem esclarecida em diversos assuntos, mas neste assunto eu estou aprendendo muito contigo. Então eu acho que você faz um papel muito importante para a nossa sociedade. Eu queria te parabenizar sua mãe, parabenizar sua avó, agradecer por tudo que vocês fazem.
E eu queria, para a gente começar a finalizar, né? Eu queria te pedir para mandar uma mensagem para os jovens, seus parentes, para os jovens indígenas, que sonham também em empreender, que sonham em crescer, né? Em sustentar a sua própria família, em conseguir prosperar, né? No mundo que a gente vive. Que dicas você dá, que mensagem você gostaria de passar para esses indígenas que sonham em seguir o seu caminho de empreendedor? É, minha avó fala que minha avó se chama Yacuí Tupinambá, enfim, é uma anciã importante no movimento indígena brasileiro. E para além dele, ela está trazendo a Escola do Futuro no território indígena Tupinambá de Alivência, chamada de Botas Abelê, uma proposta, enfim, incrível. Ela fala que todo mundo pode desistir, menos ela, que ela já se conformou com essa verdade. E hoje, a maior taxa de suicídio no Brasil desde 2018 são de jovens indígenas. Então, a gente tem essa realidade muito importante e poucas campanhas focadas em saúde mental são para esse público. Inclusive, eu estava falando com um amigo esses dias, estava trazendo um relato muito difícil. Eu tive um familiar, o meu tio, o único irmão da minha mãe, homem se suicidou. Então, tem esse processo familiar bem próximo. E aí eu trago que a gente precisa acreditar nisso, nessa verdade dessa anciã. Todo mundo pode desistir, menos a gente. E a gente precisa fazer desse o nosso lema, porque é muito difícil, sabe? Eu até coloquei na minha fala, que apareceu na revista, que a BND é um lugar para os jovens indígenas e não indígenas sonharem, para os criativos indígenas se verem. Porque quando eu era a Nayá, que começou com a BND lá no começo, eu não sabia que poderia um criativo um dia chegar a ser Fábio Netani, sabe? Um criativo indígena. Hoje, a minha irmãzinha caçula de 9 anos vai poder dizer que se ela quiser ser uma Fábio Netani indígena criativa, alguém já Existe um modelo, né? Alguém já abriu esse caminho. E muitas outras crianças também, que se inspirem na minha história. Então, que a gente faça esse pacto, que tem o pacto da branquitude, que a Cida Bento conceitua, e aí, para além disso, que é o pacto de nos matar, porque eles tomaram essa decisão, por tudo que a gente defende, e a gente precisa fazer um pacto de não morrer. E a gente precisa fazer um pacto de sonhar, né? De continuar, de perseverar. Porque muitos dos nossos já tombaram e a gente não pode se deixar tombar pelos próximos que estão vindo. Então, minha mensagem é muito lúcida das inúmeras realidades e dificuldades que eles passam, que é muito fácil você dizer, você consegue, você pode, você vai lá, mas é uma mensagem de nós fazermos juntos, coletivamente, um pacto. Eu estava até falando para minha mãe, eu vi um homem negro falando que o Grupo Racionais é um pacto de 4 jovens negros em São Paulo, de serem criativos, né? De explorarem sua criatividade. Eu falei para minha mãe, a BND é um pacto de 2 mulheres indígenas que não se permitiram morrer, nem serem mortas, mas que fizeram um pacto de viver, sobreviver nesse espaço. Então, que a gente faça esses pactos coletivos de sobrevivência, né? De vivência, de entrar nesses espaços de cabeça erguida, não se sentindo menos, porque não foi para Harvard, que não tem um curso de inglês, porque a gente tem conhecimentos essenciais, ancestrais, que essas pessoas não têm, essas pessoas não acessam. Ou que muitas vezes, muitos dos seus familiares tinham, mas que não foram escutados, não foi passado para frente. Então, que a gente possa revirar a história, né, como minha avó fala, e ter esse pacto mesmo de sobreviver, de viver. Incrível, incrível, incrível. Eu não tenho nem o que falar. Eu tô com cheio d'água também. aqui, gente. Incrível, incrível. Eu já falei, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que esse conteúdo que a gente está gravando chegue a muita gente. Porque é uma mensagem muito importante. E eu me sinto muito honrada por estar aqui. Por estar aqui agora aprendendo tanto contigo. E eu, genuinamente, eu espero que muita gente possa aprender contigo cada vez mais e se inspirar na sua história e que você abra muitas outras primeiras portas e transgrida bastante e que você tenha todo o sucesso do mundo, tá? Você merece demais. Parabéns. Obrigada.
Obrigada. Que mulheres incríveis que escolheram essa temporada. Forbes e Singularity. Mas muito obrigada também, Gláucia. Muito obrigada, Nayá. Eu aprendi muito. Por favor, crie um podcast seu, um canal no YouTube, qualquer meio de comunicação, porque assim, te ouvir é realmente extremamente E só para defender a enriquecedor. geração Z, olha a cultura dessa garota, tá? Geração Z super culta aqui. Alienígena, assim, fantástica. Não falem mal da geração Z, que agora eu estou aqui jovem, vou defender, vou virar defensora, vou virar cringe defensora da geração Z agora. Mas muito obrigada, realmente eu aprendi muito, aprendi mais com esse papo do que com, às vezes, entrevistando muitas pessoas que têm um Harvard no currículo. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre o que a gente traz à mesa. E eu quero continuar com fazer parte desse pacto como comunicadora de trazer mais vozes diversas, onde quer que eu esteja, para que vocês possam ser ouvidos, porque o nosso papel, eu ouvi isso muito na faculdade, né, que o jornalista tem essa coisa de dar voz, a gente não dá voz a ninguém, a gente no máximo amplifica um pouquinho, então eu quero continuar amplificando essas vozes, então muito obrigada, gente. E falando do nosso pacto Singularity HSM, né, como eu falei, a gente já tem no nosso currículo conteúdos tanto de povos originários quanto da história do Brasil como um todo. E a gente tem amplificado isso cada vez mais. Eu acho que esse podcast é uma dessas demonstrações, mas nós somos muito conscientes, a Ânima como um todo, da importância da sustentabilidade, da importância da consciência, tanto no consumo quanto na produção. E estar próximo de pessoas como você é muito importante para a gente, mas a gente tem esse compromisso de ajudar o Brasil a ter mais educação nesses temas. Que nem seja eu, sabe? Mas que seja um dos meus, assim. Perfeito. Um daqueles que eu consiga me visualizar. Eu sou, assim, acho que também um atributo de uma liderança, eu falo que sou ânsia e informação. É a humildade, sabe? É também Perfeito. saber que não precisa ser você. Não precisa Mas ser sendo tudo. o tema, né? Claro. E eu fico muito feliz. E eu agradeço a todos vocês que participaram, ouviram. Essa temporada vai continuar com pessoas tão incríveis assim. E continue acompanhando o nosso podcast.